Muito boa tarde. Vamos falar um pouquinho hoje sobre rotina e sobre a criação de hábitos e rotina. A rotina é algo fundamental em nossas vidas para nós sermos pessoas mais produtivas. Sem rotina, sem a criação de hábitos saudáveis, dificilmente nós vamos conseguir melhorar os nossos resultados, porque a rotina está totalmente ligado a um processo de evolução, um processo de crescimento que nos ajuda a desenvolver coisas que muitas vezes nós no dia a dia, quando nós não temos essas rotinas, nós acabamos nos perdendo. Então, é treino, é prática, a rotina serve para aumentar, potencializar suas habilidades, os seus talentos, gerar um maior rendimento. Quanto mais treino, quanto mais rotina, mais produtivo. E quando você se cria rotina, você fixa hábitos, isso que é legal, isso que gera uma transformação na sua vida. Você vai começar a ver como a sua produtividade vai melhorar, porque você criou várias rotinas, você se desenvolveu, você evoluiu de uma maneira bem natural. É bom lembrar que 45% da nossa vida, do nosso dia, são hábitos, né? Coisas que nós repetimos automaticamente, sem percebermos, com o nosso inconsciente. Então, olha só como é fundamental eu e você desenvolvermos rotinas, né, diárias que envolvem alguns hábitos para nós nos tornarmos mais produtivos. É um processo, evolução, passo a passo, né? É uma evolução permanente. Se você deseja crescer, evoluir, se tornar uma pessoa melhor, você tem que buscar essa constante evolução, né? Existe um termo no mundo do coach, né, que eu aprendi com o meu amigo Jerônimo Temel, um grande coach, um dos melhores treinadores de coach no Brasil, que ele fala evolução pessoal permanente, o EPP. E rotina nos ajuda, né, juntamente com os hábitos, a ter evolução pessoal permanente. Isso serve para tudo, né? Para nós, na nossa vida física, na nossa vida emocional, na nossa vida financeira, no nosso trabalho. Nós precisamos de rotina. Rotina é fundamental. Pessoas que não têm rotina, que vivem cada dia fazendo alguma coisa, as coisas podem se desenvolver, as coisas podem ir para um caminho que não seja muito legal. Então, o que você faz para melhorar sua rotina? Como criar uma rotina? Primeira coisa que nós devemos fazer para você criar uma rotina é você definir a rotina, você ter uma definição clara de que rotina que você quer ter. Porque depois que você cria uma rotina, você torna essa rotina, ela acaba se tornando um hábito. Então é ter clareza, é você definir o que você quer ter rotina de quê. É importante, algumas pessoas têm uma, duas, três rotinas no dia. Eu mesmo tenho uma rotina na minha manhã. Eu costumo dizer, né, vou acompanhar o Joel J e o próprio Jerônimo, que eu gosto de acordar o dia já ganhando de 2-0. Então eu tenho uma rotina matinal. Eu saio da cama, toco o despertador, eu saio da cama, vou lá, tomo um copo d'água. Depois que eu tomo um copo d'água, eu já coloco a água para ferver para passar o café. Aí eu espero passar o café, faço os meus exercícios, os meus alongamentos, que eu tenho problema de coluna na coluna lombar. Então, o que acontece? Eu criei essa rotina e isso eu já saio ganhando, eu saio disposto. Às vezes eu tomo um banho gelado, às vezes eu tomo um banho, às vezes não, depende do dia, mas é uma rotina padrão. Depois eu faço a minha meditação, o meu tempo com Deus, as minhas orações, a minha leitura da palavra e depois eu vou para o trabalho. Eu criei uma rotina no meu dia, então é importante. Por quê? Porque eu defini que isso era importante, eu tenho claro, então quando eu acordo a minha mente já está treinada para isso, porque rotina é treino, se você treinar, você consegue fazer. Então, eu criei um processo para me tornar o meu dia, começar o meu dia super produtivo, né? Ela pode ser também uma rotina, você vai trazer ela para uma rotina diária, ela pode ser uma rotina semanal, ela pode ser uma rotina mensal. Tudo
você pode criar rotina. Você pode criar uma rotina de leitura, você pode criar uma rotina da sua alimentação, você pode criar uma rotina aonde você vai se desenvolver, você vai ter que escolher. Então você tem que escolher que tipo de rotina que você quer, você tem que definir. É uma rotina de exercício físico, é uma rotina de leitura, é uma rotina de estudar, né, de aprender uma nova língua, defina. A primeira coisa é definição, ter clareza, você saber o que você vai fazer, o que você precisa criar um hábito. E o hábito se cria com rotina, não tem como você criar hábitos, tá? Se você não tiver clareza. Eu mexi aqui porque eu tô pegando a minha colinha aqui. Então fica mais fácil, e isso vai mudar. Quando você cria, você define essa rotina, as coisas ficam mais fáceis, tá? A vida começa a se tornar mais fácil, porque você começa a trabalhar no piloto automático. E quando a gente trabalha no piloto automático, a gente não gasta muita energia, a gente não precisa de muita força de vontade, por quê? Porque está naturalmente. É como quando a gente começa a dirigir, a gente tem toda aquela preocupação de prestar atenção com o pé na embreagem, que marcha que você vai colocar a primeira, a segunda, mas depois de um tempo, e conforme vai passando o tempo, você já nem pensa, é natural, é piloto automático, porque você definiu que você queria dirigir. Então você criou uma rotina e sua mente trabalha no piloto automático, né? E você sempre tem que perguntar o que eu quero com essa rotina, o que essa rotina vai me ajudar. Então você define o que é rotina. A segunda coisa importante que nós devemos falar aqui sobre criação de rotina e hábitos é o que move. Para quê? Para que eu desejo ter essa rotina? O que me motiva eu ter essa rotina? Quais os benefícios essa rotina vai me trazer? O que eu ganho com isso? O que eu ganho em não ter uma rotina na minha vida? O que eu ganho em não ter hábitos saudáveis na minha vida? É o que te motiva. Porque a nossa vida é assim, ou você ganha ou você perde. Ou você ganha ou você perde. E você escolhe. Eu ter uma rotina vai fazer eu ganhar ou vai fazer eu ser um perdedor? A decisão está nas nossas mãos. Rotinas que geram produtividade, uma melhor produtividade, são rotinas vencedoras. E todos nós nascemos para dar certo. Todos nós nascemos para dar certo. O que vai potencializar a nossa questão de ser vencedores é termos rotinas que faz sentido de acordo com o nosso propósito. Para quê? Porque muitas pessoas às vezes acham que não precisam de rotina porque tem uma boa condição e ela consegue viver de uma maneira boa. Mas uma rotina que traz clareza, uma rotina que potencializa, uma rotina que faz você ficar centrado, é uma rotina que tem um para quê muito forte. Eu quero ter uma rotina porque eu quero ser mais produtivo, porque eu sendo mais produtivo, eu vou ter mais liberdade, eu vou ter mais tempo com a minha família, eu ser mais produtivo, eu vou gerar mais resultados, eu vou ganhar mais dinheiro, ganhando mais dinheiro eu vou poder se dedicar mais a cuidar da minha saúde, dedicar mais a um tempo com a minha família. Tem um para quê? Porque eu crio rotina, porque eu quero ter uma rotina para proporcionar mais ajuda para as pessoas, aumentar os meus rendimentos. Eu estou falando do meu para quê. Então, eu tenho um para quê e um porquê, né? Eu li num livro esses dias que o autor diz assim, precisamos das brocas do porquê. Por que isso é importante para mim? Por que é importante você ter rotina? Às vezes eu posso estar falando aqui para você e você acha que não é importante, não tem problema nenhum, porque não tem nada atrás que te motiva a você ter uma rotina. Então, quando a gente tem algo por trás da criação de rotina, as coisas vão acontecendo. Então, eu convido você a fazer o seguinte, você pergunte para você mesmo, o que me motiva? O que me motiva a eu criar rotinas que vão gerar resultados lá na frente, que vão fazer a diferença na minha vida, na vida dos meus familiares, no meu trabalho, na minha carreira,
aonde quer que for. As rotinas nos ajudam a gente evoluir. Então, para quê? Para que eu desejo ter rotinas, hábitos que vão me ajudar a evoluir, a entrar nesse processo de evolução constante. Outra coisa importante, eu tenho que desenhar essa rotina, né? Eu tenho que saber como ela funciona. Tem que ter passo a passo, você tem que saber, né? Como que vai ser. Algumas pessoas usam fluxograma, né? Algumas pessoas usam mapas mentais para desenhar, para ficar bem claro, ter uma clareza maior, né? Além de você definir, quando você desenha, você consegue visualizar o passo a passo, é mais fácil. Eu costumo dizer que quando nós compramos algo, qualquer eletrodoméstico, qualquer coisa, vem um manual. Ontem eu comprei essa cadeira, vocês não estão vendo aqui, mas eu comprei uma cadeira para melhorar meu posicionamento, porque como eu já disse, eu tenho problema na lombar, então eu comprei a cadeira, ela veio com um manualzinho ali. Então ela veio montada, mas eu tenho um manual, então ali tem um passo a passo, ensinando passo a passo como funciona, quais as alavancas que sobem o encosto traseiro, onde que são os botões para subir e descer os braços, a inclinação, todas essas coisas, tem um passo a passo. Provavelmente se eu tivesse comprado pela internet no manual, eu não abri o manual ainda porque o vendedor me ensinou ali na loja todos os recursos da cadeira, mas se eu tivesse comprado na internet eu ia ter que seguir passo a passo como eu montar. E na nossa rotina é mesmo, passo a passo. É como você vai cozinhar alguma coisa, né? Eu uso o exemplo, eu deixei ali na minha colinha, quando você vai fazer, vamos pegar um macarrão à bolonhesa, né? Passo a passo, o que você tem que fazer? Né? Cada um faz de um jeito, mas normalmente eu faço o quê? Eu coloco a água para ferver, depois que eu coloquei a água para ferver, eu faço um tempero na carne, tempero a carne, depois eu vou cortar a cebola, vou picar o alho. Depois que eu piquei o alho, eu refogo a carne, eu começo a refogar, né? Refogo a cebola primeiro, coloco a carne, refogo a carne. Depois que eu fiz tudo isso, eu venho com molho de tomate. E nesse processo aí, depois que a carne está ali já bem douradinha, bem bonitinha, aí eu vejo se o macarrão já está bem cozido. E aí depois que cozinho, eu escorro o macarrão, cozinhou, aí eu faço a mistura e depois eu coloco na mesa. Eu desenhei, tem um processo na minha mente que funciona desse jeito. E rotina é a mesma coisa, hábito é a mesma coisa. Você tem que desenhar, tem que ter um desenho que te ajuda, a tua metacognição, ela melhora com isso. Ela melhora e isso vai te ajudar, você facilita as coisas para você. Então, tem que ter um passo a passo. A rotina ela precisa ter um passo a passo. Você pode criar rotina no período da manhã, tem alguns livros, né? O Milagre da Manhã, que fala o que você fazer antes das 8 horas da manhã. Eu não li esse livro, mas eu vi a resenha, muito bom. Então você pode criar uma rotina matinal. Algumas pessoas gostam de uma rotina depois do almoço, ou na hora do almoço, outras pessoas criam rotina antes de dormir. Eu mesmo tenho uma rotina antes de dormir, eu gosto de ler alguma coisa, deitar na cama mesmo, deitado na cama para dar uma aliviada, dar uma desestressada. Eu gosto de pegar um livro, deixo já um livro ali no jeito, pertinho da cabeceira ali, para mim dar uma lida de umas 3, 4 páginas, às vezes ler um pouquinho mais, mas eu tenho uma rotina noturna, que eu já sei como que funciona. Então, por quê? Porque é passo a passo. Tem um passo, tem uma estratégia, tem algo que eu já sei, meu cérebro já é conectado com esse passo a passo, principalmente na hora de dormir. Então, desenhe essa rotina, tá? Traz, quanto mais específico, quanto mais detalhes tiver essa questão, isso faz. Então, isso aí vai criando um corpo. Ela vai criando um corpo, a rotina vai criando um corpo, e aí depois que você começou a desenvolver isso, você começa a implementar os hábitos. Quais hábitos eu quero ter dentro da minha rotina, na rotina do meu dia a dia? Uma rotina que vai me tornar uma pessoa super produtiva, altamente eficaz, né, com alta performance. Dentro de uma rotina eu vou colocar os hábitos, porque fica mais fácil.
Mudança de hábito é algo bem complicado. Eu vou falar muito sobre hábitos aqui. Eu estou estudando muito sobre hábitos. 1, 2, 3. Essa semana chegou mais um livro. Então é algo muito complexo, é muito difícil. E estudando eu vi e fez toda a razão. Eu fiz assisti um vídeo essa semana de um treinamento em produtividade que eu faço. E é algo que faz sentido, que o Christian Barbosa disse. Ele disse assim, que para você implementar hábitos é mais fácil você criar a rotina primeiro. Então a gente falou alguns passos, né? Primeiro você define qual hábito qual rotina você deseja, depois você tem um para quê de você ter certas rotinas e depois você desenha essa rotina. Aí agora você começa a implementar. Que hábitos você gostaria de ter dentro da sua rotina? Que hábitos? Quais hábitos vão te ajudar a você ter uma rotina que te gere melhor resultados? Aí você, não, eu quero ter o hábito de ler todos os dias, eu quero ter o hábito de beber X litros de água todos os dias, porque os hábitos vão criar dentro de uma rotina. Qual que é a rotina? A rotina de ter um dia mais saudável. Então o que você precisa dentro da sua rotina para ter um dia mais saudável? Você tem que criar hábitos, a sua alimentação, a sua hidratação, uma boa noite de sono. Então são hábitos que você colocou dentro de uma rotina que você desenhou, que você já definiu, e é assim que vai funcionando, né? O que faz mais sentido dentro da sua rotina? Quais hábitos faz mais sentido? Você fazer essa pergunta, quais hábitos faz mais sentido eu ter dentro da minha rotina? Você quer ter uma rotina X para isso, uma Y para isso e uma rotina H para isso. Então você vai analisar. Então como que você faz isso? Quais hábitos primeiros, né? Você vai colocar nessa rotina? Quais hábitos? Faça uma lista de quais hábitos que você não tem, que você gostaria de desenvolver, e você vai criar, faz uma lista e você analisa aonde que você vai encaixar na rotina, nas rotinas que você deseja desenvolver. Faz uma relação de hábito, bem prático, funciona. É questão de você perseverar, de você ter disciplina. E aí o que você faz? Criou uma lista de hábitos, pega no máximo 3, testa durante uma semana. E uma coisa muito importante, pequenos hábitos, tá? Coisas, né? Eu estou lendo um livro que chama Mini Hábitos, e esse livro fala da importância da gente fazer pequenos hábitos, pequenas coisinhas, com pouca força de vontade, que com um mínimo de esforço você consegue criar esses mini hábitos. Eles, com o longo do tempo, com pequenas ações todos os dias, você consegue criar. Por exemplo, você sabe que você precisa falar uma nova língua, mas é difícil falar uma nova língua, né? Você precisa treinar todos os dias. Se você deseja falar fluentemente uma nova língua, dificilmente você vai ter uma fluência se você não treinar todos os dias. Então, determine dentro da sua rotina. Você quer criar uma rotina de estudar o inglês, o espanhol, o alemão, o japonês, o que quer que seja, mandarim, todos os dias. Quais hábitos que eu preciso fazer? Eu preciso ler e eu preciso conversar um pouco. Então eu vou ler 3, 4 minutos todos os dias e vou falar com alguém 3, 4 minutos todos os dias. E segue isso à risca. E você faz um teste para você começar. Faz um teste de no mínimo de 3 a 4 dias. E eu aconselho você também fazer um teste durante uma semana. Você fez uma semana, você avalia. E aí, dentro daquela rotina que eu estou desejando criar, esses hábitos me ajudaram, né? Eu estou conseguindo fazer? Você analisa. Ah, não estou conseguindo fazer, então diminui. Não, vou começar Não, diminui. Faz bem pouquinho, né? Eu estou fazendo um atendimento com um mentorado meu, né? Que eu faço mentoria e coaching em produtividade, tanto em grupo como pessoal. E eu fiz um desafio para o mentorado para ele ler uma página por dia. Eu perguntei, ele falou assim, eu estou precisando fazer leitura
E eu falei, que legal, então eu vou fazer um desafio, aceita o desafio? Beleza, tocamos aqui, pá, pá. E qual que é o desafio, Vinícius? Ele falou assim, eu falei assim, então você vai ler uma página por dia. Ele falou, ô louco, uma página? Eu falei, você vai fazer todos os dias uma página. Começa com uma página. Então vai uma página. E ele já deve estar no quarto, tá no quinto dia, e todo dia, e ainda ele está animado. Olha para você ver, porque a gente se sente vencedor quando a gente determina que vai fazer algo e faz aquilo. A gente, nossa, que legal, gera uma dopamina, a gente fica animado, isso, aquilo. E ele todo dia, por quê? Porque ele está conseguindo fazer. E aí você olha, qual que é o benefício? Está trazendo benefício? Está trazendo benefício. Nossa, legal, melhor ainda, motiva mais ainda. São pequenas coisas, pouquinho, e ainda traz benefícios. Você consegue enxergar que você está evoluindo com aquelas pequenas coisas que você está fazendo. Está te trazendo resultados, micro resultados, pequenas mudanças, pequenas transformações. E isso está fazendo a diferença. As pessoas começam a notar essa diferença na sua vida. Então, a produtividade, você ser uma pessoa mais produtiva, eu sempre costumo dizer, ela é um processo, não é da noite para o dia que você se torna muito produtivo. Você criar uma rotina, você ter bons hábitos que você não tinha, é um processo. E o que ajuda nesse processo? Rotina, hábito e pequenas atitudes, né? Você pode fazer durante isso 7 dias, até 3 dias para você ver como que você vai, né? Menos que 3 dias é difícil até de você mensurar se está tendo resultado, não, tá? Mas eu aconselho acima de 4 a 7 dias, e depois você vendo que funcionando, assim, eu vou investir um bom tempo em uma coisa só. Aí você pega uma coisa, um hábito que você deseja muito, que você deseja ter, que vai fazer diferença, que você sabe que é importante, que vai te trazer uma melhora, uma evolução, e você trabalha naquele hábito, um mini hábito, você pode usar o termo, né? Mas eu costumo dizer um hábito pequeno para você. Daqui um pouco você já está fazendo um piloto automático, e aí você vai ver os resultados. Ou você trabalha com até 3, no máximo 4, com pequenininhos, porque aí é fácil, você consegue durante o dia com pequenas atitudes, isso vai reforçando na sua mente, no seu comportamento, e você vai sentindo a diferença. Então é um processo, e no início é importante você ter marca de tempo, sabe por quê? Porque ajuda a nossa mente a padronizar esse comportamento. O que é ter marca de tempo? Para facilitar uma rotina e você determinar o